Olá, meus amigos, bom dia. É um prazer novamente poder estarmos juntos nesse dia, o segundo dia da semana. E eu quero falar um pouquinho ao seu coração. Esse é o seu, o meu e o nosso programa Adoradores do Rei, no qual sois bem-vindos e eu tenho a alegria de recebê-los. Somos amigos. Eu te conheço. Você me conhece. Eu sou o seu professor. Não participei de um centro acadêmico, mas eu estudei na escola da vida, que é a melhor escola do mundo. A gente aprende errando, e errando a gente aprende. Desculpa aqui o trocadilho. É bom descontrair um pouco, né? É bom descontrair um pouco. Quero dizer o seguinte, esse programa, ele tem algumas fases. A bem da verdade, a fase mais importante, que é a última, é quando nós abrimos a Bíblia para falar de quem nos ama. Sabe quem nos ama? É Deus, Papai do céu. Foi Ele que nos fez. E digo mais, Ele nos fez a sua própria imagem e semelhança. Então, voltando ao que estava dizendo, o programa Adoradores do Rei, desculpa aqui, tem várias faces, ou várias fases, né? A primeira delas é a minha apresentação, como bem vês. A segunda é o agradecimento aos nossos colaboradores, aos nossos patrocinadores, sem os quais eu não poderia estar aqui diante de vocês. Estamos aprimorando, estamos dando uma dimensão mais apropriada para que eu possa me desenvolver também e agradar você. Ok? A nossa programação, ela vai de segunda a quinta-feira, às quinta-feiras. No dia de domingo, ou todo domingo, nós dedicamos uma parte especial para agradecer os nossos colaboradores, patrocinadores, enfim, agradecer aqueles que simpatizam com o programa Adoradores do Rei. Esse é o nosso script, o nosso esboço de programação. Talvez nós iremos dar uma melhorada nisso aqui. Ok? Dito isso, chegando no ponto principal, eu quero orar com você. Eu quero orar junto com você. Eu quero dedicar alguns segundos para orar com você, sabe? Para pedir a bênção, como diz lá o meu amigo. Aliás, eu nunca falei com ele, mas eu o tenho no WhatsApp. Nunca falei com ele, mas gosto dele, da maneira que ele é, simples, sabe? Ele mora lá em Angola, não sei que cidade, que província, imagino que seja na capital daquele país. Aquele país irmão, cujas pessoas vieram para cá para ajudar o Brasil a crescer. E nós gostamos dos angolanos. E eu me sinto, amigos, um brasigola. É um neologismo que eu criei aqui.
Talvez eu seja mesmo um angolano, eu não sei. Mas sendo ou não, eu sou igual a você, igual a todos. Quero agradecer aqui o Nicolau Nicolau, lá de Angola. Também quero agradecer uma pessoa muito querida, muito amável, a qual eu não pedi licença para mensurar o seu nome aqui. E eu tenho que respeitar o direito individual de cada um de vocês. E como diz aquela pessoa, essa é a regra da boa convivência. Eu adorei essa frase e vou usá-la tanto quanto eu precisar. Vamos orar então? Já passamos de 6 minutos a nossa introdução. Feche os olhos, se você puder, como diz Jaime Chacari. Se puder, feche os olhos. Se não puder, não faz mal. É como ele fala assim, né? Eu acho bacana. Vamos lá então. Pai querido, obrigado. Obrigado mesmo pelas tuas bênçãos a nós derramadas. Desde o ventre de mamãe até hoje. O Senhor tem sido comigo, o Senhor tem sido para conosco maravilhosamente bom. Tem sido um amigo, um companheiro. O Senhor nos criou a sua própria imagem e semelhança, nós somos, ou seja, nós temos as tuas digitais, que prova que nós pertencemos a Ti, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por Jesus. Amém. Dito isso, amigos, 7 minutos e 14 segundos. Dito isso, quero dedicar aqui um tempinho, talvez uns 10 minutos, para ficar nos 17 minutos ou nos 15 minutos, como eu tenho proposto aqui. A bem da verdade, tem alguns temas que eu preciso de mais tempo. Mas eu procuro sempre estar dentro do tempo. É uma poesia que eu escrevi. E diz aqui a primeira carta de Pedro, no seu capítulo 1, dos versos 18 a 20. Atentemos para as letras, estão muito pequenas para mim, mas eu já ganhei uma Bíblia nova de um amigo oculto. Eu sei que dentro em breve ele vai me dar, porque ele é um sujeito de palavra. Eu acredito. Então, 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 20. Sabendo que não foi mediante as coisas como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso mau procedimento que vossos pais lhe legaram, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Também o verso 21, vai. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Desse texto, poderíamos tirar várias lições, sabe? Uma delas, como eu sempre tenho dito, nas chances que tenho de me dirigir a pessoas para ministrar um estudo, para transmitir alguma coisa boa, desse texto podemos tirar várias lições. E uma delas, a que mais me impressiona, é o fato de Deus nos ter amado
desde sempre e para sempre. E aqui faço um adendo. Deus nos amou antes que nós existíssemos. E alguém pode dizer, mas Walter Silva, como é que Ele nos amou antes de nós existirmos e de pecarmos? E por que Ele nos fez sabendo que iríamos pecar? Porque Ele é um Deus transcendente que está acima, mas também junto. Ele veio a essa terra para morrer por mim, para morrer por você. E o preço que Ele pagou não foi com moedas de prata e nem de ouro, mas como o seu próprio sangue, como de um cordeiro. Isso também não te impressiona? Isso também não fala ao seu coração? Mas alguns podem perguntar, por que é que Ele nos fez sabendo que nós um dia iríamos pecar? Sabe, Ele nos fez por amor, porque Ele ama desde sempre, e para sempre. Mas saiba, querido, que quem pagou o maior preço pelo nosso pecado, de acordo com 1 de Pedro, do capítulo 18, do capítulo 1, do 18 ao 21. Sabe quem pagou o maior preço por haver nos criado, uma vez que nós iríamos pecar? E alguns deles sempre me dizem, Walter Silva, eu não entendo Deus. Eu não entendo Deus. Porque Ele, sabendo de antemão que nós iríamos pecar, mesmo assim Ele não fez. Ele nos fez. Como já disse, agora, nesse momento, foi Ele, amigo, quem pagou o maior preço. Não com moedas de prata, não com moedas de ouro, nem com dólar, nem com libra esterlina. Nem com ien. E muito menos com rublo. E com as moedas de Havana. O preço que Ele pagou por mim e por você é muito alto. E você e eu temos valorizado o sacrifício que Cristo fez no nosso lugar. Essa é a primeira lição que eu tiro. Esta é a primeira lição que nós devemos tirar. E sabe por quê? Ficando ainda nessa primeira lição, diz o salmista Davi. O Senhor, deixa eu ver se eu lembro agora, porque não está aqui no meu script, ou seja, no meu esboço. O Senhor me conheceu antes de ser formado e também viu a minha substância. E no teu livro foram inscritos todos os dias da minha vida e da sua também. Com isso, eu passo para a segunda lição. Eu espero, confio que Deus me dê sabedoria para incluir aqui uma terceira lição. A verdade tem que ser dita, mas não é uma verdade agressiva, que machuca. E mesmo que fosse, amigos, Deus corrige aquele que ama. É como você que é pai, é como você que é mãe. Você corrige o seu filho porque você o ama. A Bíblia aqui em Pedro, na primeira de Pedro, como diz alguns doutores, teólogos, na primeira de Pedro, ou seja, na primeira epístola ou carta de Pedro, no capítulo 1, também diz
que esse cordeiro, ele fora morto antes da fundação do mundo. Mas como pode ser isso, Rodercinho? Como alguém pode haver morrido antes da fundação do mundo? Antes. Mas ele não morreu de fato, literalmente falando, mas ele tinha um propósito no coração de salvar a mim e a você. Então, na sua mente, ele já predispôs a morrer. E diz a Bíblia o seguinte: eu sou o Senhor e não mudo. Está lá em Malaquias 3, verso 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Por essa razão, você, Israel, aquele Israel antigo lá, por causa disso vocês não são consumidos. Mas hoje, agora, nesse minuto, nós somos o Israel espiritual. E Pedro também fala disso. Antes vocês não eram, mas agora sois a geração eleita, o povo escolhido por Deus para levar a mensagem ao mundo, como agora eu faço no meio de vocês. Mas como ele pode ter morrido, o Cordeiro, que é Cristo, é um símbolo, antes da fundação do mundo, é que ele já concebeu no coração e ele não muda. Deus não muda. Conforme diz Malaquias, e também Tiago fala alguma coisa nessa mesma direção. Em Deus, sabe, não há mudança e nem sombra de variação. Deus ainda não me deu o terceiro motivo, que a carta de Pedro, no capítulo 1, quer me dar. Mas nem precisa que ele me dê, querido. 1 mais 1 é igual a 2. Como eu tenho dito, o ponteiro só vira para a direita e o rio só desce, nunca sobe. Fato é que Deus nos ama. Você tem essa esperança e acredita nisso? Não é uma coisa trivial, comum, é uma coisa de suprema importância. Sabe por quê, amigos? Para finalizar. Porque isso depende da salvação de cada um de nós. E sabem o que vai acontecer uma vez que sejamos salvos? Iremos morar com Cristo. Não por um dia, não por um mês, por um ano, por uma década, nem por 1000 anos, mas muito mais que isso. Eu convido você a estarmos juntos, daqui para frente e para sempre. E nós temos já um encontro marcado, junto da árvore da vida, para comer daquele fruto que nos dá vida eterna. E agora, eu quero agradecer os meus amigos, os de perto e os de longe, os de Angola, também de Moçambique. Orem por eles. Eles não têm, isso aqui não é nenhum demérito, sabe? Eles não têm o privilégio de morar num país como o nosso. Uma grande nação que se tornou o Brasil com a participação dos nossos países irmãos, do nosso continente irmão, que é o continente africano, que vieram para cá para ajudar, para impulsionar o Brasil a ser uma grande nação, ser aquilo que somos hoje. Também devemos muito aos europeus que para cá vieram,
após a Segunda Guerra Mundial. Os alemães, os italianos na sua maior parte. Depois vieram os asiáticos. E a nação foi ganhando corpo e também com os nossos nativos. Chamam de índio, mas não são índios. Sabe? Pode ser brasilíndios. Oremos então. Estamos com 20 minutos e alguns segundos. Eu não vou passar de 20 minutos. Pai querido, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu imenso favor. Em nome de Jesus. Amém. Como sempre digo, estou indo, mas eu volto. Espera lá.